eu sou Gabriel Félix, eu sou historiador e educador social, tenho 26 anos e eu fui convidado para estar falando com vocês sobre as categorias de representatividade negra na mídia. Como eu trabalho a partir da história, eu gosto sempre de partir de contextos históricos e eu trabalho com uma abordagem que é da história comparada. Então eu tenho a possibilidade de pegar um evento, de pegar uma situação, pegar fontes e trabalhar com cronologias diferentes. Então eu posso falar de alguma coisa que aconteceu, como é o meu caso, nos anos 15, em um determinado contexto, e falar sobre a atualidade, século XXI, o que está acontecendo hoje. E quando a gente fala de cinema, a gente acaba tendo que falar dos Estados Unidos, né? É muito difícil não olhar para Hollywood quando a gente está falando do audiovisual de modo geral, né? Então lá, nos anos 15, no contexto ali de que ainda existiam as leis de Jim Crow, que eram leis de segregação, de um apartheid social que aconteceu nos Estados Unidos, foi lançado um filme que era O Nascimento de uma Nação. E esse filme, de certa forma, ele tem uma representatividade negra. Só que é uma representatividade que buscava reforçar ideais de bestialização das pessoas pretas, de reforçar que elas não deveriam ter direitos civis. Inclusive as pessoas pretas que aparecem nesse filme sequer são pessoas pretas, são pessoas brancas pintadas, com tudo milimetricamente pensado para quebrar, né, o imaginário social da comunidade negra de um modo geral. E aí eu tenho um contraponto, que é analisar as produções que vêm do mesmo circuito, né, de Hollywood a partir de 2014 para frente, que a gente tem uma agência do movimento Black Lives Matter. E esse movimento tem um impacto direto na forma e na composição dos filmes, principalmente porque a partir assim de 2014, 16 para frente, a gente tem um maior número de pessoas pretas atrás das câmeras, seja no roteiro, na produção, na direção principalmente, e protagonizando essas histórias. Então a gente tem vários tipos de histórias, a gente tem mais de uma vivência negra representadas, e aí a gente começa então a pensar que tipo de representação a gente quer. Eu me chamo Igor Bento, tenho 20 anos e eu faço design gráfico aqui na Veiga de Almeida. Um personagem que me representou muito quando eu era mais novo, ele é dos Jovens Titãs, é o Cyborg. Ele não é exatamente 100% humano, ele é parte humano, parte ciborgue, mas eu sempre gostava da parte mais zoeira dele gostar de jogo, ainda ser esperto e gostar muito de ser forte. Era bem interessante pra mim e eu me inspirava um pouco nele pra sempre superar os limites quando eu sentia que não conseguia fazer alguma coisa. Eu acho que isso bota muita moral pra pessoas que estão se esforçando e fazendo alguma coisa na vida e estão tentando seguir um sonho. Oi, meu nome é Júlia dos Santos, tenho 19 anos e sou do curso de design de animação. Quando criança, você nunca pensa muito nisso, mas quando você cresce, você começa a perceber as diferenças, sabe? Quando é que eu comecei a notar as diferenças da minha cor e a representatividade que faltava pra mim, apareceu a Tiana de A Princesa e o Sapo. Cara, eu fiquei encantada com aquele filme. Eu consigo me ver naquela mulher. Uma mulher trabalhadora que estava sempre buscando pelo próprio sonho. Então eu acabei me inspirando muito nela. Fazendo um balanço sobre como a gente pode perceber a questão de representatividade e representação hoje, né, na nossa temporalidade, a gente teve uma melhora, a gente teve um avanço, e tudo isso pautado principalmente pelas lutas coletivas, né? Aqui no Brasil a gente teve uma agência muito grande do Movimento Negro Unificado, que falava muito sobre essa questão do imagético social lá atrás, ali no contexto de ditadura. Eu gosto muito de falar sobre um filme que me interessa bastante, que é Desculpa Incomodar. É muito interessante como o diretor ele faz uma ilustração bem exagerada. Ele trabalha assim, a questão do mundo do trabalho e do indivíduo negro que é isolado de sua cultura, principalmente a partir da ascensão social. Então ele faz uma ilustração ali que esse cara trabalha numa empresa de telemarketing e à medida que ele adquire um poder, que eles chamam de a voz branca, ele consegue ascender socialmente dentro da empresa e no mundo geral, né?
ele promove ali uma reflexão de representatividade sobre a quem interessa. Por exemplo, quando a gente fala, é importante ter um corpo negro numa posição de poder. Mas aí tem uma autora que eu gosto muito de ler, que é a Bell Hooks, e ela questiona a quem é interessante você pegar uma pessoa preta e botar ela para ser protagonista de um filme onde ela só sofre violência. Então é aí onde fica importante para a gente pensar quais tipos de representatividade a gente quer. Bom dia, sou Mariana Clemente, tenho 35 anos, sou aluna de psicologia. Pensando em representatividade de uma mulher que sempre, eu acompanho desde pequenininha, eu penso tanto na Thaís Araújo como uma mulher negra, na TV. Eu lembro que quando eu era mais nova, ela fez Chica da Silva e minha mãe não deixava muito eu ver, e eu via bem escondido, e olhar aquela mulher empoderada em um lugar diferenciado sempre me trouxe um incentivo, uma inspiração, apesar de, em outro momento, buscar outras pessoas e não ter aquela mulher negra atuante. A maioria das mulheres da novela, dos filmes, sempre brancas, e isso sempre me colocou uma interrogação, Mas acompanhando o crescimento da Thaís Araújo, a forma de atuação dela, a forma com que ela sempre foi inserida em lugares de destaque, isso muito me representa. Oi, eu sou Guilherme Mascarenhas, curso História. E como eu estudo História, eu vejo que os corpos negros normalmente são muito apagados, são deixados à margem, da sociedade. E uma pessoa que eu acho que faz muito bem esse papel da representatividade é o cantor Djonga, mineiro, que ele fala muito sobre essa questão de como as pessoas negras normalmente são apagadas. Ele traz uma visibilidade muito grande para pessoas pretas. Ele é um homem negro retinto, então eu me identifico muito com ele quando ele fala dessas questões. Ele também fala das vivências dele e sobre como é difícil ser uma pessoa preta circulando por locais diariamente, porque a gente vê normalmente que quando as pessoas negras vão reivindicar o seu espaço, vão reivindicar o seu local de fala, elas são normalmente caladas, ou são vistas como mimimi, reclamação e tal. A representatividade de pessoas pretas em diversos espaços é muito importante, porque faz com que as pessoas pretas se sintam reconhecidas. Elas olham e falam, olha só, tem uma pessoa do outro lado, tem uma pessoa que está me representando ali, eu também posso estar ali. O Super Choque é um exemplo de representatividade que humaniza, que traz pra gente principalmente a noção de um potencial. A gente tem um potencial de ser, sim, o herói da nossa história, de ser o protagonista da nossa história, e um protagonista transformador, porque sempre o Super Choque está envolvido em questões ali que são transformadoras, pro contexto dele, para a escola dele, pro bairro dele, que é um bairro traz referências assim de ser um bairro periférico. E aí eu lembro que, trazendo agora para minha vivência como educador, eu lembro de uma aula que eu dei e que eu usei um episódio de Super Choque, que é um episódio que tem muito fresco na minha memória, que é um episódio em que ele e a família vão visitar um país de África. Acho que não é citado qual país, mas só de chegar no país ele já vai descrevendo ao longo do episódio as sensações dele, que ele se sente pertencente, que ele não sente como se ele fosse um garoto o diferente, E isso é muito importante para a gente pensar, que a questão de representatividade também tem a ver com isso. Meu nome é Zezão, tenho 18 anos, faço jornalismo, e a importância de um jogador negro no futebol brasileiro tem um peso muito grande, para diversos torcedores. Eu faço alguns conteúdos para a internet falando sobre o meu time. Tive uma coragem bem grande para falar sobre isso, colocar minha cara na internet, falar o que eu penso, compartilhar minhas vivências no futebol, vivendo o meu time, indo pra jogos e tudo mais. Já sofri alguns ataques, verbalmente, mandando mensagens e tal, falando um monte de besteira, julgando a cor da minha pele, o jeito que eu sou, a minha voz também, já falaram. Mas eu acho que isso não afeta em nada, não importa pra mim. Eu sigo o meu objetivo de mostrar para as pessoas minha paixão pelo esporte. Eu acho que
o torcedor que assiste ali o jogo do seu time de coração, vê um jogador negro defendendo as cores, né, do clube, gera ali um sentimento de, pô, eu também posso fazer isso, como diversos garotos aí, jovens, têm o sonho de se tornar jogador de futebol. Muitos não têm tanta oportunidade assim, então ver ali que um jogador que é referência para ele conseguiu alcançar esse objetivo, esse sonho, é uma parada bem, assim, motivadora, né? Olá, meu nome é Vitória, tenho 20 anos e eu sou estudante de moda aqui na UVA. Eu tenho uma prima que ela também tá na mídia hoje em dia, não tem tantos seguidores, não é tão conhecida, mas que ela tá crescendo bastante nesse mundo da arte. Eu acho isso incrível. Isso hoje em dia nas mídias afeta bastante. Eu acho que eu vejo muitas pessoas pretas na mídia que não fazem um conteúdo voltado a enaltecer a gente, né? Eu acho que eles estão se perdendo bastante no conteúdo. Uma cantora, assim, que eu admiro, assim, acho que muita gente pode pensar o contrário, mas essas cantoras, né, Tasha, Tracy, a Ebony, Sleep Mummy, eu acho muito legal, assim, como elas falam o que querem, sabe, só jogam, assim, elas, assim, jogando, assim, falando o que querem, falando o que pensam. Eu acho que estão quebrando bastante barreiras, muitas barreiras. Se fosse uma pessoa branca ou um homem branco, ninguém iria estar falando isso. Também que essa questão da representatividade é uma disputa por agência. E agência, essa palavra é muito importante, esse conceito, porque ele diz pra gente sobre quem pode fazer o quê. Quando a gente fala dessa longa caminhada, né, que a gente vem percorrendo, de como estão as coisas hoje, é importante pensar também como vai estar daqui a 5, 10 anos. Então, quem está chegando agora, é importante que a gente entenda sim que existe espaço. Existe um espaço para a gente disputar, existe um espaço para a gente chegar e é importante que a gente esteja lá. Quando a gente olha para trás, é importante a gente já olhar projetando o futuro. Isso é uma filosofia das comunidades acãs lá de África, que é o Sankofa. É importante você olhar para trás para projetar o seu futuro. Pensando assim no sentido histórico, a gente está vivendo um momento de transição. Então, estar dentro de um contexto de transição é você ter o poder de tomar decisão sobre o que vai ser o próximo capítulo. Então, é importante que a gente continue, sim, escrevendo esse próximo capítulo a partir das nossas vivências, das nossas histórias e do que constitui a gente humano. A luta contra o racismo é uma luta por humanização, né? O racismo ele é uma tecnologia. Eu fui aluno do Renato Nogueira, ele sempre fala isso, né? Que o racismo é uma tecnologia de desumanização. Então a gente está lutando para reconquistar a nossa humanidade. Então, sim, as nossas histórias são importantes, a nossa vivência é importante e é importante que a gente sempre conte por um viés coletivo, que a gente sempre esteja abrindo caminho para que mais gente chegue junto conosco. Muito obrigado, gente.